Ah, deu certo. Agora foi. Olha, te juro que eu não sei o que aconteceu. Eu fiz tudo Nem igual como eu, antes. João. Eu também, eu sempre faço as lives, vou ajeitar aqui melhor, mas não sei o que aconteceu. Porque eu não vi seu É isso, eu convite. apertei, como sempre, como mil vezes antes, e só É, a que gente. não aparecia, né? Bom, E as suas. enfim, Enfim, resolvemos. Que pena que deu esse resolvemos, fomos transtorno. aí. Isso. Bom, Ana Paula, então, sem mais delongas, né? Dando início à nossa live aqui, a nossa convidada de hoje, então, Ana Paula Guedes, arquiteta urbanista, né? Especializada também em neurociência, e além disso, claro, uma extensa experiência profissional que é muito importante. Nós aqui na EcoTriado, a gente se refere principalmente a arquitetos, ou são incorporadores, ou pessoas que trabalham diretamente com a solução e, enfim, né, com a resolução das situações. Não tem nada aqui de muito empírico, né? Não desvalorizando, mas assim digo não no sentido acadêmico, né? Nós vamos atrás das soluções diretas, né? Bom, então nós sabemos que tu tem então uma extensa formação nessa área de neurociência, é palestrante, inclusive professora dentro dessa tem um curso, né? E eu não sei a fundo, eu gostaria então que tu complementasse um pouco a tua apresentação para não ficar assim inicialmente o que tu pode nos dizer mais aí. Ah, primeiro, João, quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando, né, para o seu público, para a sua audiência. É uma grande honra, né? Uma empresa como vocês. E, e o tema neurociência, né? Você fala assim que eu já estou tão assim, sou tão especializada, mas assim, a gente tem que estar estudando sempre, sabe, João? Neurociência é uma ciência muito nova. Eu vou contar um pouco da minha trajetória aqui para vocês, mais da neuroarquitetura, como começou, porque acho que tem mais a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Também quero aproveitar e dar boa tarde para o pessoal que está entrando, agora voltou a entrar. Bom, então eu sou Ana Paula Guedes, eu sou arquiteta urbanista, né, minha graduação, e a minha experiência com a neuroarquitetura, com a neurociência, eu iniciei meus estudos em 2016, que eu descobri essa ciência interdisciplinar maravilhosa, né, que é a neuroarquitetura. A gente vai falar mais um pouquinho dela para frente. E de lá para cá, de 2016, eu fui estudando, fui fazendo vários cursos. Hoje eu continuo estudando, estou no meu sexto curso já. E em 2018, eu iniciei um grupo de estudos aqui em Belo Horizonte, presencial, que eu sou aqui, né, na Obra Arquitetura, que é meu escritório, é aqui de BH. E Uhum. depois, em 2019, a gente pegou e lançou o IBNARC, que é o Instituto Brasileiro de Neurociência para Arquitetura, que esse já com os nossos workshops na área e trazendo alguns Uhum. profissionais da área de neurociência. Mas aí houve a pandemia, né, João? Mudou todo esse Sim, cenário e é. a gente ficou com essa questão pendente dos encontros presenciais, dos workshops. Uhum. E nesse período também, o que aconteceu? Eu comecei a dar a aula na PUC, lá no, dentro da pós-graduação, né, o curso de neurociência aplicada, um curso de aperfeiçoamento, tá? De curta duração, mas já foi um passo para a gente divulgar a neuroarquitetura. E também comecei a Claro. trabalhar na Neuro, que é uma empresa com sede na Dinamarca, que ela trabalha com pesquisas neurocientíficas. Então, eu comecei a trabalhar como revenda. E com essa questão da pandemia também, o que eu comecei a perceber? Que havia necessidade da gente ter é, uma forma de estudar juntos, mas mais humanizada. Então, o pessoal começou a me pedir curso online, e eu falei assim, gente, Sim. mas gravar mais cursos não teria sentido, né? Então, aí que surgiu a ideia do GENARC Brasil, que eu estava tentando entrar com ele, Uhum. né, que é o nosso grupo científico de Isso. neurociência e arquitetura. Então, é, de lá para cá, essa é a minha trajetória, mas estou estudando, vou estudar muito ainda, É. e o nosso Genarque, assim, só falando um pouquinho dele,
que é o que a gente está trabalhando mais hoje, é uma construção coletiva. Ele existe porque todas as pessoas estão lá, tanto os profissionais quanto os estudantes, todos nós estamos estudando juntos, construindo a neuroarquitetura e fazendo essas trocas. Então, o importante lá, o nosso objetivo lá é esse, nós temos esse crescimento e disseminar a neuroarquitetura junto. Sim. Bom, dito isso, então, né, feita essa introdução, o que nós podemos, digo, no final, definir na neurociência e mais aplicado, claro, à neuroarquitetura, que é o nosso foco, né? Mas, basicamente, quais são os princípios, o que isso significa, né? O porquê, né, que isso veio cair no meio assim, da questão arquitetura, né? Se tu pudesse nos dar assim, uma pincelada em cima disso. Claro, claro. Vamos fazendo as trocas aqui. Bom, então, a neuroarquitetura, né, é um nome popular, né, da neurociência aplicada à arquitetura. Então, como o próprio nome já diz, é uma ciência interdisciplinar, né? Só dar uma contextualizada aqui primeiro, porque às vezes tem pessoas que ainda não tiveram esse contato, tá, João? É uma Sim. ciência interdisciplinar que aplica conhecimentos da neurociência à relação entre o ambiente construído e as pessoas que fazem uso desses ambientes construídos. Então, quando a gente vai falar de princípios básicos, a gente vai falar da neurociência, da arquitetura e o foco do usuário, que a gente também vai trazendo isso para a questão do design biofílico também, que é muito tema de vocês, né? Que é esse bem-estar, tem esse foco. Então, a gente tem que ter muito cuidado, eu sempre gosto de enfatizar isso, para a gente não estar confundindo as ciências, né? Por exemplo, neurociência e psicologia não são a mesma coisa. Porque quando a gente vai falar de neurociência, de neuroarquitetura, a gente está falando da aplicação da neurociência, embora a gente tenha toda essa influência, todo como que eu posso dizer? A gente vai se utilizar das outras também. Mas a gente tem que estar bem atento quando a gente fala da neuroarquitetura nesse sentido. Isso, que seria o equivalente, vamos dizer, a gente olhar a própria a arquitetura, mas agora com esses óculos, né? Com esse enfoque que é pelo ponto de vista do cérebro. Né? Como é que o nosso cérebro reage ao ambiente construído. Né? Então, inicialmente, claro que dentro de uma visão primordial, né? Antes da gente viver dentro das casas que nós construímos, né? Bom, a gente tem a relação com a natureza, tu está ali como um animal, né? E a pessoa percebendo esse ambiente com as suas ameaças, com toda essa situação, e ali nós já reagimos à questão de ambiente, uma questão de adaptação. Então, acredito, como é que coloca, vamos dizer, entre quatro paredes agora, eu dei uma estudada, uma pincelada, né? Mas assim, eu acho que uma análise boa, assim, quando a gente vai tomar um metrô, né? Quer dizer, tem assim, a nossa mente, ela sabe, digo, aqui está o norte, estão as estrelas, tu está num ambiente natural. Então, tu está te situando e tu tem um determinado conforto. Comigo é assim, eu estou caminhando na rua e agora eu sei para que lado é isso, para que lado eu vou, porque lá tem aquela parte da cidade, eu estou tendo pistas, né? Mas agora, quando tu entra, vamos dizer, dentro do buraco do metrô, daqui a pouco tu não sabe mais para que lado é o norte, que sul, para que lá, a não ser pelas placas, né? E, de certa forma, numa casa ou numa residência também, nós perdemos o senso de direção, mas para que lado está o tal lugar, ou esse ou aquele? Tem que ser utilizado as janelas, enfim, né? Então, a direção está muito ligada com isso, e como, de resto, todo o restante. Então, todas as sensações que a gente possa ter. Né? Então, eu digo assim, fiz também aqui uma pincelada, porque, de certa forma, nós, na Ecotelhado e no design biofílico, a gente estuda a mesma situação, né? Claro, com enfoque mais na vegetação. Eu acho que a neurociência é mais amplo, né? Porque ela vem, inclusive, com outros elementos, outras situações né? que vêm, mas trabalham paralelas, trabalham muito parecidos. E aí é que teve a curiosidade, não, assim,
da gente trocar uma ideia sobre isso, né? Sim. A nossa É, ideia sempre é essa, é desenvolver produtos ou desenvolver soluções a partir dessas ideias que nós vamos, então, agora explorar. Né? Muito bem. sim. E uma coisa muito importante, João, que você colocou, é essa questão exatamente, você falou do funcionamento cerebral. Então, a neurociência é exatamente isso. Por exemplo, quando a gente vai ter um estudo voltado para o design biofílico, né, como é a área muito sua, de vocês, Sim, como que a gente vai comprovar o impacto, por exemplo, de uma interferência que você esteja fazendo no ambiente? Com a medição do sim. funcionamento cerebral. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, como que a gente faz isso, quais equipamentos que já tem hoje. Por exemplo, E que a isso gente poderia sabe. ser medido, está nos dizendo só, esse reflexo poderia ser medido. Poderia, por exemplo, tem um case da Neurons, né, que é a empresa que eu trabalho também como revenda, que é um shopping lá em Dubai, né? Esse Ah, shopping e era um mega investimento, né, um empreendimento, sim, porque claro. Dubai a gente sabe que é tudo grandioso, né? Assim, Ah, né? ah, Então, eles fizeram uma pesquisa para fazer esse shopping que é super interessante. Eles usaram tanto questionários para ouvir os relatos das pessoas. Com essa pesquisa, eles criaram, né, então, toda a metodologia, eles convocaram todo o grupo amostral, tudo, para fazer essa pesquisa específica. Então, uma coisa também que eu gosto de salientar é isso, que eu vou falar um pouco mais da neuroarquitetura, mas é porque se a gente quiser fazer uma interferência, uma neuroarquitetura na prática, a gente precisa estar um estudo específico para um grupo, para um determinado projeto. Vou explicar por quê. Mas continuando aqui do shopping, né? Que eles fizeram? Então, por exemplo, eles fizeram o rastreamento ocular usando aquele equipamento eye tracking. Não sei se você já conhece, algumas pessoas aqui já devem conhecer. E o EEG, que é o eletroencefalograma. Mas sim. nesse estudo, o que eles fizeram? Eles separaram 100 imagens, tá? Porque o que acontece? O nosso cérebro ele é enganado, entre aspas, com imagens ou com 3D, com realidade aumentada, a gente consegue, então, passar essa sensação de realidade para o nosso cérebro, sendo uma imagem bem feita, um 3D bem feito, uma imersão, né, no ambiente virtual. Então, mas eles trabalharam com imagens, tá? Sem imagens foram apresentando para esses grupos e eles foram falando que cores que eles preferiam, que tipo de ambientes que eles preferiam e fizeram tanto isso, tanto perguntando e depois medindo. Então, eles olhando essas imagens, né? Aí o mais Sim. interessante foi o seguinte, que as pessoas, primeiro, que eles perguntaram as cores que elas preferiam, que elas verbalizaram, quando eles foram medir o funcionamento cerebral com o equipamento, todas falaram que preferiam verdes e azuis, até as que falaram outras cores. E, Sim. e quando perguntaram também do tipo de ambiente que eles gostariam que fosse o shopping, a maioria foi respondendo que preferia assim, ambientes mais agitados, com cores fortes, né, é, mais high-tech, e na hora que eles foram Sim. medir, eles preferiram aquele contato comum, aquele aconchego da família, uma coisa mais É, leve. Porque o é que uma acontece? investigada. Assim. Porque a Ah, gente. O que acontece? Nosso cérebro, 95%, de 85% a 95% da nossa tomada de decisão é inconsciente. Então, às vezes, a é. gente nem fala, não é porque Sim. a gente quer mentir. Ah, Realmente, quando a gente vai medir as regiões do cérebro que são ativadas, quando a gente coloca a gente se coloca ah, exposto a determinados estímulos, a sim. gente vai conseguir ler lá dentro. Por isso que a neurociência é diferente, porque a gente vai ver pelos equipamentos, pelas leituras, quais áreas estão sendo ativadas no momento que você experimenta aquele ambiente, seja Ah, virtual, seja sim. real. Então, Olha que é super interessante. interessante. É. Ah, Então, assim, a gente sabe que não vai conseguir todo o projeto eu colocar um EEG na cabeça do cliente ou do usuário ou um eye track. A gente sabe que não é assim.
Mas cabe a nós, igual cada projeto que a gente vai fazer, é ver qual que vale a pena a gente ter um serviço desse. Porque para a gente fazer esse trabalho, logicamente a gente precisa de trabalhar interdisciplinarmente. Precisa de estar Sim. com neurocientistas, com psicólogos, né, tem uma leitura desses dados. Então, tem um conhecimento de neurociência, que é a neurociência aplicada à arquitetura. Aham. E então, o que a gente tem que ter em mente é qual projeto que vai valer a pena isso. Por exemplo, tem um exemplo da loja da Amazon Go, né, que eu sempre escuto esses relatos, que ela em Nova York, quando eles fizeram todas as unidades, né, tem caixa físico, tem vendedor físico, e, né, Uhum. que em Nova York foi um sucesso. E quando fizeram em Tóquio, não deu certo. E por quê? Por causa da questão cultural. Então, quando a gente fala Sim. que cada projeto é um projeto, é em função disso, porque embora Tóquio seja uma megalópole, a cultura do japonês, o japonês não se sentiu bem em Aham. entrar na loja, pegar a mercadoria, pagar com o aplicativo, ele sentiu a sensação que estava roubando. Olha que Aham. interessante. Então, Sim. quando é um empreendimento muito grande, a gente pode até Uhum. predizer resultados com eles. Então, a gente Aham. economiza bilhões de dinheiro também. Já. Então, é esse senso crítico que a gente tem que ter. E quando a gente fala da neuroarquitetura, que você gosta, falou que você está estudando, é muito bom, assim, te agradeço essa oportunidade de dar esse espaço para a gente falar desse tema tão relevante, porque Uhum. eu vejo a neuroarquitetura hoje como uma nova forma de projetar, um caminho sem volta, né? A gente apaixona Sim. mesmo. E o que acontece é o seguinte, o processo se dá em três etapas. Eu costumo dizer assim, que a primeira etapa a gente tem o conhecimento de base, os artigos científicos, todas essas pesquisas aí na internet, né, nas revistas científicas, enfim, e bibliografia. Na segunda fase, que é o que a maioria das pessoas tem feito hoje, nós todos, profissionais da arquitetura e design, a gente se apropria desses estudos, desse conhecimento científico e traz para os nossos projetos uma referência. Mas a Uhum. neuroarquitetura na prática mesmo, eu teria que medir. Por que eu falo isso? Porque se nós somos diferentes, nós temos culturas diferentes, memórias diferentes, percepções Aham. diferentes, vieses diferentes, como que há uma solução, embora aquele estudo seja todo neurocientífico, para aquele determinado projeto, como que essa solução vai ter a mesma eficácia, vai ter o mesmo resultado para um outro projeto? Não tem Sim. como. Você É, o entendeu? alvo diferente, o tipo de pessoa que vai frequentar, enfim, a cultura, como tu dissesse, É, né? São todos é, pô, elementos que, bom, de repente, tu pode pegar isso aqui voltado para um segmento da população que pensa, claro que as pessoas têm as suas bias, né? De acordo mais ou menos com uma estratificação, enfim, uns gostam de uma coisa, outros não, né? Outro grupo de pessoas tem sentimentos bem opostos, né? Então, eu digo, que tipo de construção então tu está fazendo, para qual público, né? Qual a finalidade, tudo vai mudar, com certeza. Dá para perceber pelo que tu está nos dizendo. Mas na é, sim, prática, isso, digo, bom, esse, hum, digamos que seria um serviço. Como é que a gente pode, vamos dizer, um arquiteto ele pode lançar mão desse serviço? Vamos supor que eu estou com um projeto aqui hoje no Brasil, né? Eu estou com um projeto assim, assado, tenho minhas dúvidas com relação, gostaria de, estou convicto, com certeza, de todos a eficácia disso. Como é que eu posso fazer, eu submeter o meu projeto efetivamente a isso? Não, vocês já estão trabalhando, vamos dizer, alguma coisa sim, aí prática nisso? tem empresas hoje que já desenvolvem esse tipo de estudo, como a Neus, ainda não é muito acessível, né, financeiramente, mas já existe. Igual Ah, você está falando, às vezes tem um cliente que sim, ele o investimento que ele vai fazer compensa, né? Então é, já temos condição de fazer isso, já temos pesquisas assim dentro de universidades, até o nosso próximo
encontro, né, do grupo de estudos. A gente vai sim. trazer uma convidada da universidade lá de Pernambuco, que vai já apresentar alguns resultados das experiências que ela já está fazendo. Ela é Aham, arquiteta isso. então a gente já vai estar apresentando isso, né? Esses Isso, trabalhos. nós teríamos interesse, assim, vamos dizer, nós, na prática, no nosso dia a dia da Ecotelhado, o que, que a gente faz, né? Bom, nós trabalhamos diretamente com escritórios de arquitetura, o pessoal incorporadores, pessoas que interessadas justamente em alguma coisa, né? Eles querem um diferencial para o empreendimento, para aquilo que estão fazendo, e isso o que estão fazendo é altamente, pelo que eu posso pelo que eu já, meu contato diário com as pessoas, é muito interessante para esse tipo de cliente. Né? Uma Sim, ferramenta que a gente tem utilizado aqui, em função, claro, a gente trabalha com inovação, são os telhados verdes, paredes verdes, externamente, né? Ou interna, né? E muitas vezes nós temos assim, um fator climático, né? Isso tem o telhado verde, é sabido, ele tem uma questão no conforto térmico, na envoltória do coisa. Então, a gente usa uma ferramenta que seria a simulação computadorizada, né, que vai medir, entre outras coisas, ventilação, aberturas, né, e também esse tipo de revestimento e quanto que, eventualmente, uma determinada tecnologia como telhado verde pode favorecer, sempre assim, em termos numéricos, né? Digo, isso aqui vai me diminuir tantos graus, eu vou ter e tal situação, e acredito que um dos componentes, então, seria isso, né? Que fator psicológico aí que entra né? Na ferramenta, que fator, ou essa fachada, digamos que externamente, né? Para o prédio em questão, para a finalidade dele, isso poderia ser através da sim, mesma simulação do projeto, né? De colocar sim. a pessoa diante daquele projeto e demonstrar que essa tecnologia aplicada, né, vai ser mais adequada, né, ao cliente que a pessoa está pretendendo. Né? Isso é Com muito certeza. importante. Não, olha, pra você Com ter uma ideia, certeza. tem uma pesquisa também da Neuro, tem várias já, Sim, para empreendimentos imobiliários de grande porte, igual você está colocando, isso. tinham empreendimentos encalhados, tais fora do Brasil, que Sim, eles já tinham detectado o público-alvo, tudo, numa pesquisa tradicional, e não desencalhava aquelas unidades, não vendia. E o que que isso. eles Eu foram? entendo. Então foram perceber exatamente que com essas medições foram identificando o que teria que mudar. Às vezes uma cor que você tinha que mudar de uma fachada. Por exemplo, Exato, um são apartamento, detalhes. Né? por exemplo, É. um apartamento que você vai fazer uma unidade decorada, pode estar acontecendo, tá? Vou falar hipoteticamente, porque eu não tenho esse dado científico. Mas pode estar Aham, acontecendo hoje com a pandemia dos apartamentos que a gente usava muitas varandas, todo mundo transformando em varanda gourmet nas grandes capitais, sim, o pessoal está querendo home office, pode estar querendo. sim. Então, Aham, se eu vou fazer um empreendimento imobiliário, vou fazer uma unidade decorada, que eu quero atrair cliente, comprador, se eu já tiver essa informação, eu já faço a unidade decorada com esse home office, concorda? aham, com Então, certeza. assim, Isso. por exemplo, às vezes a gente está achando que numa determinada região a pessoa quer uma lavanderia daquela pequenininha, de um apartamento hoje compacto, que mal cabe uma lavar-roupas do lado do tanque, e quer essa varanda. Mas, de repente, essa pessoa está preferindo uma área de serviço maior e sacrificar um outro cômodo. Então, a gente consegue fazer esse tipo de pesquisa científica antes Sim. de lançar, entendeu? Não Colocar a só pessoa de. diante da situação e verificar a maior e É, a e, maior parte das pessoas o que. e no marketing, por exemplo, do brand, a sua divulgação, todo o seu material que você vai divulgar esse empreendimento, É, isso tudo a gente pode também estudar com tecnologia de rastreamento ocular, ver onde vai focar a atenção, para esse material ser mais atrativo. Então, você não vai ficar só na arquitetura, você pode ir para o marketing também. Então, sim. é muito interessante.
Por sim. exemplo, nós também fizemos, não participamos, eu, a Paula Tempelas e a Anadélia Reck, a gente, do projeto do Google aqui em BH, o Hackathon, né, da Academy, ano passado. Vai ser uma coisa louca, uma semana fazer o projeto, mas assim, a gente queria mostrar isso. Então, nesse nosso projeto, a gente fez uma abordagem da neurociência. A gente usou uma ferramenta e nos nossos ambientes a gente mediu a tensão visual, com esse rastreamento ocular, nesses ambientes, a gente pegou a gente até fez uma interferência que, por exemplo, tinha um determinado ambiente lá que tinha aquele Androidzinho do Google, e a gente Aham, pegou e queria chamar atenção para ele. Então a gente fez uma simulação. Se ele fosse uma cor mais opaca, a gente estava chamando atenção para o final do corredor. Quando a gente colocou uma tintura metálica nele, a gente conseguiu trazer atenção para ele. Então, quando a gente começa a sim. medir, a gente consegue, em termos de projeto, ajustar para o que a gente quer também, que as pessoas prestem mais atenção, que Ah, o que a gente realmente, se aquele estímulo que a gente está inserindo no projeto gera sim. interesse, gera repulsa, se a pessoa. Então, a gente consegue ter esse controle, ter né, ter como é que inserir esse Aham, conhecimento, né, essa interferência. Então, muito interessante, né, João? sim, e uma questão dinâmica, né? Porque isso sempre vai estar, como tu dissesse, mudando, né? De acordo com o enfoque e até vamos dizer, com a modificação da percepção das pessoas através do tempo, né? Porque o que eu penso hoje não quer dizer que vai ser o que eu vou. Isso ficou bem claro aqui digo, tudo que era verdade antes de 2020, a partir de 2020 agora, começa a mudar, né? As pessoas já têm um outro elemento, então agora isso é dinâmico, né? Exatamente. Agora Começa a a gente já ser está explorado de em outro. forma diferente. A gente, né, igual eu vejo muito assim, quando eu assisto palestras das futuristas, as futuristas são bem otimistas, né, eles gostam de falar, e eu gosto de ouvir também. Eles falam que a gente não, antes da pandemia, né, eles já estavam falando isso, que a gente não está numa era de mudança, a gente está numa mudança de era, né? Então eu já falei, e a Isso, pandemia só veio acelerar todo esse processo, né? A gente teve que ficar esperto, né, João? Teve que é, ficar esperto com, com com tudo isso que certeza. está acontecendo. Isso aí segue, né, aumenta ainda mais a importância, né, e todos esses fatores agora, né, com essa outra. Vão ter setores, a gente acredita, é claro, na verdade o que está ocorrendo é um realinhamento a partir desse grande choque, né? A gente sabe que isso sempre acontece, são elementos, às vezes, digo, aquilo ali, tipo lá, ó, a imprensa mudou o mundo nessa direção, algumas coisas pequenas, alguns eventos, né? De fato, digo, o mundo já vinha se preparando para aquilo, mas efetivamente aquilo foi o que empurrou, né? Eu digo, olha, agora tá, nós estamos já num outro lado, numa outra tendência, isso já não tem mais volta, né? Não tem Então, mais volta, João. com certeza, né? O que eu vejo, assim, trazendo um pouco para o ambiente corporativo, nosso ambiente de trabalho, né? Que já tinha essa tendência, né? É muito a minha área, então, né? Que eu sempre estou trazendo a neurociência aplicada à arquitetura, né? Nos ambientes corporativos, muito especialmente, né? Porque eu vou mesclando, né? Essa minha vivência toda, essa minha experiência nessa área com essa da neurociência, que eu estou galgando esse caminho. Então, se eu vejo que o trabalho híbrido, que já tá, algumas empresas já levantavam essa bandeira antes da pandemia, tem umas até que nem sentiram tanto, porque já faziam, ele veio para ficar. É uma das coisas que a gente veio para ficar. Outra coisa, por exemplo, no nosso mercado, né, de arquitetura, design, construção, essa valorização, essa maior valorização da natureza, com certeza, né, do nosso ambiente residencial. Por exemplo, eu tô doida para mudar para uma casa. Eu moro em apartamento e eu tenho trabalhado home office, eu e meu marido, eu, por exemplo. Então, assim que tiver a oportunidade de fazer uma mudança, se a gente continuar trabalhando
Dessa maneira, com certeza, por que que eu vou ficar no apartamento? Não preciso de ficar mais no centro da cidade. Então, Eu já notei essa tendência, né? Assim, uhum, de e conversando, né? Porque a gente trabalha também com incorporações, tem incorporações, assim, e loteamento e coisas desse tipo, né? Então a gente sempre está estudando já qual a tendência, o que, que vai acontecer, o que, que vai mudar, o que, que fica igual, onde que as pessoas. Então aquilo, né? Com esse fator agora deixou tipo o pessoal confuso, porque se o pessoal vinha vamos falar de uma forma, vinha um movimento para dentro das grandes cidades, né? E para o centro daquele. Isso ocorreu também quando da gripe espanhola, se eu não me engano, em Londres, né? E que aí deu lugar, vamos dizer, também a um movimento assim da periferia, do pessoal ir para os bairros, né? E aí entrou também o metrô e outras situações, vamos dizer, que terminou empurrando para o outro lado. Talvez então agora eu vejo, né, claramente assim em cidades que são endereços bons, assim, cidades bonitas. Aqui no sul a gente tem algumas cidades bem legais, assim, né, uma qualidade de vida muito grande, né? E uh, que eram cidades mais turísticas, o pessoal ia lá, gostava de ir para passar um tempo, passar uma época. E agora eu vejo, e conversando até com corretores imobiliários, né, e pesquisando, que a gente trabalha com isso também, de que existe sim um aumento substancial de pessoas procurando casas em cidades do interior, porque também adquiriram a sua independência. Né? Então, bom, também a questão pandemia agora, realmente, não, eu vou poder trabalhar à distância, né? sim, Eu consigo lidar com essa situação sem precisar estar todos os dias no grande centro. Eu prefiro ficar mais na periferia, né? E a cidade, a tendência também agora, né? Tem um outro elemento, né? Depois desse de pandemia, com certeza uma consequência dessa questão econômica, né? Vai ser também, acredito que um aumento assim na violência, criminalidade ou coisas desse tipo nos grandes centros, né? E que sim. também então, talvez seja desejável a pessoa se planejar, digo, não, quem sabe não é bem mais saudável agora ir para morar mais para o outro lado. Enfim, Ou essa migração para o interior, igual você está falando, está acontecendo, porque tem cidades excelentes, igual você falou aí no sul, né? Ou aham, condomínios né, nas grandes capitais. E o que eu tenho notado, assim, que eu tenho acompanhado, eu converso com corretores sim, imobiliários, que aumentou demais o valor da locação, venda dessas casas, né, e principalmente nos condomínios, né, aumentou sim. bastante, porque houve essa necessidade, né, porque todo mundo ficou confinado, né, uma coisa assim que a gente não está acostumado, né. Então, No meu bairro aqui, que é mais residencial, casas, né? Condomínios também, mas assim, casas. A casa era a casa isolada, né? hum, Ela estava sendo preterida, as pessoas estavam vendendo as casas isoladas para ir morar mais central no condomínio. E agora deu a volta, começou a valorizar as pessoas, muito maior procura nas imobiliárias de casa, né, de separado em bairros, né, mais isolados, né? Então valorizou bastante. bastante. Então, claro, né, É, tudo muda, né? De acordo com o tudo, cérebro, é o palco, né? Realmente da. Essa é a visão, talvez, da riqueza e da neurociência, né? É que ela olha exatamente. tecnicamente, então, o que que o nosso cérebro, o que que o nosso inconsciente, né? Ou enfim, o que que ele diz a respeito disso, né? E vamos Exatamente. interpretar essa situação, né? Em vez É, daquilo. Às vezes a pura racionalidade nos leva a uma coisa que não é uma verdade. Né? Como dissesse, eu digo, eu racionalmente eu estou pensando que o ideal seria esse, mas o meu inconsciente, o meu coração, enfim, ele bate de uma forma diferente. Né? É. e eu vi até uma live, assisti uma que você até comenta, que às vezes a gente está num lugar, a gente gosta ou não gosta, não sabe por quê, né? E é exatamente essa questão que explica do, né, do nosso.
É. nossa tomada de decisão do nosso inconsciente, do nosso Aham. consciente, né? Sim. E, e outra coisa também que eu acho que, né, que a gente estava falando dessas mudanças todas, né? Que a arquitetura vai ficar cada vez mais, então, no futuro, né? Ela Aham. focada no usuário, que já estava vindo esse movimento, né? Mais humanizada, porque se a gente já sabe, né? A ciência já comprovou para a gente que o ambiente impacta sim no comportamento das pessoas, né? Aham. Então, para qualquer tipo de espaço, né? Que seja um hospital, um residencial, um varejo, um corporativo, a gente sabe que trabalhar, né, com o nosso cérebro, né, com esse impacto no nosso cérebro, vai ser cada vez mais relevante para a gente ser assertivo, para a gente né, ter melhores resultados. E as pessoas, e gerar saúde e bem-estar, que isso que é importante, né? A gente viver bem, né, nos espaços. E assim, Yeah. falando até de estudo, eu não sei como é que está o nosso tempo, aí eu não sei. Eu não tenho, não estou aqui com o relógio, mas eu acho que nós mais ou menos né, também para não ficar muito extenso, né, pode ir Sim, colocando a coisa e a gente também já né, pode, tá, acredito, já se falou bastante a respeito da tá. situação, mas sensação, né? Eu acho que ficou bem. Para uma primeira, claro que tem muita coisa para a Tem gente muita botar, nós coisa para não vamos falar, esgotar, João, é mesmo. mas acho que a evidência da importância disso, que é, você vamos colocar, o que é importante? É para o profissional, quem está projetando, quem está fazendo, quem está incorporando, quem quer um resultado e não pode errar, né? É uma ferramenta que tem que usar. Né? Assim como a gente indica, de olha, tem a ferramenta de simulação computadorizada, uma parte dessa simulação, né? Então, dessa questão da neurociência seria importante. Olhar, eu digo, o que o nosso inconsciente acha desse lugar, ou pelo menos da pessoa-alvo a quem nos dirigimos, né? O que eles pensam, né? Nesse sentido. Né? Dá um oi aqui pro João. O João é da nossa equipe também, do GENAC. João Lucas Sim. entrou aí. Mas É. eu acho que isso é fundamental. E assim, então só para a gente Desculpe, tem uma encerrar. pergunta aqui. Ó. Ah, Com tem? as Então vamos. pesquisas, vocês sempre estão em contato com psicanalistas? Não necessariamente. Por exemplo, se a Ah, gente. Por exemplo, a nossa última encontro é do grupo. Eu estou falando muito do grupo porque ele está acontecendo mensalmente, tá? A gente tem se sim, reunido. A gente falou do cérebro atípico, por exemplo, dos autistas. Então, sim, eu acho que é um bom exemplo para responder, não sei quem que perguntou, tá? claro. Mas, por exemplo, se você for projetar um ambiente para autistas, uma Ah, escola, ou até o residencial, o autista, o que, que acontece? Ele tem um que é mais verbal, ele tem mais facilidade verbal, mais para a lógica, então ele tem menos verbalização. sim, Outra é mais uma é mais verbal, outro mais da lógica, e tem um outro que eu não me recordei agora, desculpa. Mas assim, ele vai variar a linguagem dominante dele, tá? Então, o sim. que, que acontece? Quando ele não é muito verbal, às vezes ele pode estar sentindo alguma coisa fisiológica, Sim. não só né, psicológica, mas fisiológica, e Ah, ele não consegue, ele não tem como verbalizar. Então, às vezes, então você procurar um psiquiatra, um neurologista, trabalhar junto, é interessante num projeto desse. sim. Se Com, for um com projeto pra, específico para aquilo, né? Que são é, necessidades que tu tem, que são por, bem. Não, porque a gente vai precisar desse respaldo, ajudar a entender esse comportamento. Então, o que eu falei, se a gente tem que ter um senso crítico, é importante a gente estar estudando esse tema que é novo hoje, e nós, o que, que vai acontecer? A gente vai ver várias vertentes, como a própria arquitetura tem, e cada um vai se identificar, vai ver aquilo que faz mais sentido para ele e vai ter que seguir aquele caminho. Porque esse leque vai se abrir. Por exemplo, hoje, eu particularmente, o que eu vejo sentido para mim, né? Desse tempo que eu estou estudando desde 2016, é a medição do sistema cerebral. Então, eu estou investindo do funcionamento cerebral. Porque eu, sim, porque eu cheguei à conclusão, estudando, pode mudar, que a neurociência muda, mas que
que a maior contribuição que a neurociência vai trazer hoje para a arquitetura é algum tipo de métrica de funcionamento cerebral do usuário experimentando um ambiente construído. Sim. Então, essa questão que a gente vai ter que ir ajustando, se moldando para fazer cada trabalho. Não vai ter uma receita. Não adianta eu falar assim, para esse projeto você vai fazer assim. Não é assim. Que na arquitetura já não é assim. No design biofílico, igual vocês trabalham hoje, não é assim, né, João? Cada terreno é uma coisa, o clima, a insolação, não é? Então, o tipo de solo. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com a neurociência aplicada. A Sim. gente vai ter que, né, estudar e se adequar para aquele determinado projeto, para fazer um Aquele experimento. projeto sempre tem um ideal que vai ser diferente, né? As Uma pessoas vez que vão o ser diferentes. espaço, a orientação daquele espaço já é, e a finalidade também é, cada um é particular. Então, ele vai ter que ter um estudo, algum pensamento diferenciado. Né? Da nossa parte, vamos dizer, não varia, mesmo que seja, sei lá, um manicômio, qualquer lugar, ou escola, ou enfim, com a vegetação a gente nota, todo ele vai se beneficiar, né? Da maternidade ao cemitério. Sempre quem tiver o presídio, até o mesmo presídio, todo mundo vai sentir melhor naquele lugar, enfim. Mas, claro, nós também temos adaptações, essas plantas não gostam desse lado, essas outras não daqui, né? Então eu vou ter que Exatamente. conciliar um elemento da neuroarquitetura, de agora nós precisamos dar esse tipo de sentimento, e vamos falar assim mais objetivamente, nós precisamos fazer com que essa pessoa sinta isso, ou não, ou induzir ela esse tipo de coisa, mas só que aqui nós não e aí tu tem fazer uma matriz, né? E de olha, aqui eu posso usar essa técnica, lá eu não posso, para que aquele objetivo final, né? Que eu acho que é quem está dando as cartas, né? Isso que tu colocasse, vamos dizer, digo, aqueles prédios ou empreendimentos que estão atolados, né, e ninguém sabe o porquê. Eu tenho, porque eu trabalhei muito e trabalho até hoje muito com questão de incorporação e esse tipo de coisa, e com pessoas que têm esse tipo de nada. Às vezes tu tem, digo, olha, isso aqui tem caveira de burro, isso aqui nunca deu certo. Né? Chamam aqui, o pessoal fala na prática, né? Então, fazer esse tipo de análise e repensar o prédio, eu digo, olha, ele vai ser completamente distinto, né? E, então, anima bastante, né? Pensar nesse enfoque, Ah, essa lente, né? Porque muita coisa aqui, ela passa a ter solução, né? Digo, não, isso não tem solução, você está perdido, né? Digo, não, agora não. Quem sabe a gente faz uma intervenção, às vezes mínima, né? Com algum elemento a mais ali, a gente salva todo um empreendimento, às vezes tem milhões, né? Tanto em questões financeiras, o trabalho até na vida de pessoas que estão ali, né? É com quase que certeza. importante como aquelas correções, né? Tem em Santos, né? Tem aqueles prédios inclinados, né? É quase como isso no projeto de, né? Tu vem em direita ao prédio e ele passa a ser valorizado de novo. Olha, E gostei são muito. muitos estudos, viu, dessa área que bem-sucedidos pela vida, muitos de Sim, empreendimentos imobiliários, que é. estavam Olha, assim encalhados mesmo. Então, muito sim. interessante. Olhar É, tecnicamente pela questão qual o motivo, endereçar e que tipo de solução, né? e às vezes nem é tão Econômica que complicada, seja. às vezes não é tão complicado. Então, é muito Não, interessante, Ana João? A gente é o ter. ovo de Colombo, né? Eu trabalho diretamente com isso, né? Assim, eu estudo também, são áreas para loteamento. Eu digo, o que que Ah, tem essa área que está... nunca ninguém se emocionou. Como? Qual é o... Às vezes é um enfoque que tu dá para a utilização daquilo e tu pode fazer. Digo, nós estávamos indo para esse lado e agora não. Mentalmente, vamos pensar em outro... e aí ele passa a valer a pena. Às vezes são problemas ambientais também, que está segurando uma área, né? Eu entendi bastante aqui da minha parte, acredito que os arquitetos, né,
E aí eu acho que também. tem. E tem muitos que vão assistir, muitos deles assistem depois, né? Que Sim, moram no mundo e escutam depois. É muito mais a gente bem objetiva, né? Com certeza, a gente vê pelo público que já está aí, né? É gente que utiliza mesmo isso aí, é bem focado, né? Então, e tem toda essa ligação, igual você falou, do design biofísico com a neuroarquitetura, né? São aham, complementares e, sim, e a gente vai poder estar aplicando diretamente nessas questões do design biofísico, né? E é, uma questão muito interessante da neurociência são os odores, né? Como que o olfato ele estimula nossas memórias, né? Então, às vezes sim, você lembra, você sente um cheiro de um bolo lá, você lembra lá da casa da sua avó, uma é, fazenda, quando você era criança. Então, no design biofísico, às vezes, por exemplo, você vai colocar, às vezes, uma flor muito perfumada, por exemplo, aquela dama da noite, né, conhecida popularmente, às vezes sim, pode não agradar alguma pessoa, aham, ela pode, né, às vezes você vai achar que está agradando e depois, quando você descobrir, vai ver que aquele odor está ativando alguma parte, né, da área do cérebro e não está agradando. isso. Pode acontecer. A pessoa pode ter uma lembrança Ela ruim, está uma memória ligando ruim. inconscientemente aquela história, uma experiência, né? Anterior que muito difícil de tu liberar ela, né? Eu entendo. Aham, é. Muito bem. Eu não sei, eu gostaria de te perguntar, então, não, Pois não. eu não sei se tem alguma pergunta, vou olhar aqui, né, tema Vamos ótimo, olhar. o pessoal está gostando aqui, né? Ver se tem alguma Realmente, ó, deu para perceber, né? Então, se ficou alguma pergunta. Se não, né, então, olha, eu gostaria, então, eu, que tu, eu não sei se teria mais alguma coisa assim a acrescentar, né? E É, que tu acha que seja importante também a gente colocar, e a gente uhum, já se dirige, então, para o encerramento, né? com Ok, né? certeza. Não fica uma É o que coisa eu, compacta, né? Os que assistem depois já fica mais fácil. claro, ó, o que eu acho interessante para a gente resumir, né, contextualizar isso, eu separei até três frases que eu gosto muito, que acho que linka todo a neurociência com a arquitetura, tá? Uma é do John Ruskin, tá? Que ele propôs que nós busquemos nos nossos ambientes construídos duas coisas. Aham, Queremos que eles nos abriguem e queremos que eles falem conosco. Então, é a aham, questão dessa arquitetura que você comentou, que não está conversando conosco, né? aham, Nós, sim. não está numa escala humana, né? É, Outra que eu gosto de falar é do Eric Kandel, ou Kandel, né? Que os neurocientistas aham, gostam de chamar Kandel, né? Que ele aham, fala que a biologia da mente, ele fala até no livro dele, Em Busca da Memória, que a biologia sim. da mente, ela será tão importante para o nosso século XXI quanto a biologia do gene foi para o século XX. Então, a É, gente ter esse olhar da neurociência para o futuro, para tudo, né? A aham, neurociência está aí para a gente. E a outra frase que eu gosto é do Demi, que como né, eu sou muito focada, né, igual eu falei, na medição né, do funcionamento cerebral, que ele fala aham, que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o sim. que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, Isso, essas três frases para sintetizar a nossa conversa. isso. Acho que foi bem objetivo, né? Foi excelente a tua colocação, né? E um campo com certeza, né? Que né? vamos vamos cada vez mais utilizar isso aí nos profissionais a quem a gente está se dirigindo. Muito bem, então, com isso, né, eu agradeço, Eu que Ana Paula, agradeço. então, a tua participação foi muito boa para nós, né, de todos os nossos parceiros, e para mim também. Olha, eu fiquei realmente bem interessado em aprofundar os meus estudos e até uma parceria, né, da gente conseguir Vamos. indicar os nossos parceiros, né, para vocês aí para colocar, para que então isso possa ser colocado em prática, né, o quanto antes. E a Certo? recíproca é nossa também, dessa parceria. Eu quero agradecer muito, uma grande honra estar
compartilhando esse tema com você. João, muito obrigada. Também quero te convidar, já que você quer estar estudando também, vem para o nosso grupo. A nossa próxima, até o nosso próximo encontro, a gente vai falar de neurométricas, né, de funcionamento cerebral. Então Sim. vai ser uma grande honra ter você conosco, o pessoal que está aqui ou que estiver assistindo depois da gravação, vem com a gente para o Ah, Genarc Brasil, participar do grupo e a gente fazer essas trocas, essa construção coletiva em neuroarquitetura e ter profissionais de diversas áreas, igual você, né, que é engenheiro, mas está com esse olhar mais humano, da eu me neurociência. defino assim, como aquilo que o pessoal usa, é um inventor, né, que o pessoal, que é o que eu trabalho com a criatividade. Eu tento pegar o que tu está me dizendo, né, e transformar isso em alguma coisa palpável. Digo, olha, isso aqui é um produto, é alguma coisa que eu posso aplicar na prática, né? Na Isso, Ecotelhado. Digo, ó, isso vai ter essa finalidade. E só que tu me dá muito entusiasmo nesse sentido, que abre um leque de possibilidades, algumas coisinhas que eu já pensei aqui, né? E eu já vamos começo a começar. experimentar, porque a gente faz isso, né? Experimentação, desenvolve, Sim, né? E muito trabalha com o próprio arquiteto, chega com a situação, né? Então, isso eu tenho que dizer, olha, eu consigo fazer medir, a gente olha e eu desenvolvo um produto dentro desse tipo pelo ponto de vista da... Né? Então, eu vejo aí que isso aí me abre muitos horizontes, né? E acredito que para todos. Muito bem, então, obrigada. né? Com isso, né, uma boa noite, um bom fim de semana que nós já estamos aí, né? Com certeza que esse negócio de pandemia já vão emendar na festa, já para tudo, vão todo mundo para a festa. É a solução. Eu tenho um amigo aqui que ele é professor da Ah, física, ele chegou orgulhoso aqui da URGS, né? Chegou muito orgulhoso, ó, fizemos o lockdown para a saúde dos nossos alunos, ninguém vai na aula, né, e tal, enfim, né? E eu aham. digo, olha, eu estava na hora eu estava lá na praia, em Santa Catarina, na Praia da Ferrugem, eu digo, olha, teus alunos estão todos aglomerados aqui tomando cerveja na beira da praia, né? Então, Pode enfim, não. né? E ele achando que estava salvando vida, a gurizada pulando aí, tudo que é lá. Mas, enfim, que Deus nos proteja, nos abençoe, né? E vamos tocar adiante, né? Vamos Uma tocar boa noite, adiante, né, então, para João? todos aí que nos acompanharam, né? E até a próxima, onde nós vamos estar. Se alguém tiver sugestão, pode deixar também, de outros temas que gostariam de abordar. E com isso, nós nos despedimos aqui. Uma boa noite. Boa noite, obrigada, João. Grande abraço.